Conhecido por seu reinado cruel e decadente, Nero se tornou o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana. Com apenas 16 anos, ele se tornou imperador e trouxe consigo uma série de ações que desencadearam um reinado marcado por tirania e crueldade. Dentre as mais conhecidas, a morte da sua própria mãe, o grande incêndio de Roma e a perseguição cruel aos cristãos no Império. E nesse vídeo vamos abordar a história desse homem que é lembrado como um dos piores imperadores que Roma já teve. Mas antes eu quero agradecer mais uma vez o World of Tanks que está patrocinando esse vídeo. Se você é fã de jogos de estratégia e combate e também possui um PC, você precisa conhecer o World of Tanks. Esse jogo é incrível e tem uma comunidade global com mais de 100 milhões de jogadores prontos para compartilhar a emoção das batalhas. No World of Tanks você tem à sua disposição uma enorme variedade de tanques, mais de 800 diferentes. E o melhor de tudo é que você pode personalizar eles com equipamentos especiais e deixá-los ainda mais poderosos. É sério, as batalhas são épicas e você pode escolher mais de 40 arenas diferentes para jogar. Você pode se aventurar, por exemplo, em campos abertos, florestas, desertos e até mesmo em zonas urbanas. Então não perca tempo e baixe agora o World of Tanks usando o link na descrição. Durante o seu registro, use o código COMBATE e ganhe algumas vantagens exclusivas. Se você for um novo jogador, você vai receber 7 dias de acesso premium, 250 mil créditos, o tanque Cromwell B e 3 tanques de aluguel para 10 batalhas cada, o Tiger 131, o T-78 e o Type 64. E se você já tiver uma conta, mas não joga há mais de 30 dias, você vai poder receber 3 dias de acesso premium, a camuflagem barganha e o aluguel do tanque Centurion MK por 7 dias. Ou caso você já tenha esse tanque na sua garagem, você vai poder receber 100 mil créditos. E então você está esperando o quê? Clica no link na descrição e baixa agora mesmo o World of Tanks. A história de Nero começa em 15 de dezembro de 37 d.C., quando ele nasce com o nome Lúcio Domício Enobarbo na cidade de Âncio, perto de Roma. Nero nasceu em uma linhagem poderosa. O seu pai, Quineu Domício Enobarbo, era neto de Marco Antônio e Otávia a Menor, fazendo de Nero sobrinho de Augusto, o primeiro imperador romano. Só que a história da sua família é marcada por tragédias e alguns escândalos. O pai de Nero, Quineu, não era um homem sem controvérsias. Segundo relatos de Suetônio, ele foi acusado por Tibério de traição, adultério e incesto. Essas acusações somente foram retiradas com a morte de Tibério, mas a sombra da suspeita pairava sobre a família de Enobarbo. Quineu faleceu no ano 39, quando Nero tinha apenas 2 anos de idade, deixando ele órfão de pai. A mãe de Nero, Agripina, também conhecida como Agripina Menor, não era uma figura menos controversa. Ela era filha do grande general romano Germânico, irmã de Calígula. Com a morte de Tibério em 37 e com a ascensão de Calígula ao trono, a posição de Agripina e suas outras 2 irmãs foi favorecida e elas foram agraciadas com honras. Só que esse período de prosperidade durou pouco. Um ano depois que Nero nasceu, uma das irmãs mais próximas de Calígula, Drusila, morreu. Isso fez com que o imperador entrasse em um profundo luto que acabou afetando sua relação com Agripina e Lívila. Calígula passou a se afastar das suas irmãs, levando a especulações sobre sua sanidade mental. Em 39, Agripina, Lívila e Marco Emílio Lépido, o viúvo de Drusila, se envolveram em uma trama fracassada para matar Calígula, conhecida como a Trama das 3 Adagas. O objetivo era colocar Lépido no trono, mas a conspiração foi descoberta. Como punição, Lépido foi executado e Agripina e Lívila foram exiladas. Com seu pai morto e sua mãe exilada, Nero foi viver com sua tia, enquanto Calígula tomava sua herança. 2 anos depois, em 41, o destino de Calígula foi selado quando ele e sua família foram assassinados em 24 de janeiro, e Cláudio se torna o novo imperador. Essa reviravolta no destino não só abalou Roma, mas também preparou o cenário para o surgimento de Nero. Agripina viu uma nova oportunidade sob o reinado de Cláudio. Ele, compadecido, retirou suas penas de exílio, permitindo que ela ficasse de novo com seu filho e a sua irmã. O retorno ao convívio na corte imperial fez com que Agripina quisesse garantir o seu futuro e do seu filho. O destino de Agripina mudou drasticamente quando ela se casou com Caio Salúcio Crispo, um homem rico, influente e poderoso. Esse casamento não só a enriqueceu, mas também aumentou a herança de Nero.
O rápido falecimento de Crispo, seguido de rumores de envenenamento, aumentou ainda mais a riqueza de Agripina. A execução de Messalina, a terceira esposa de Cláudio, por ter conspirado contra ele, deixou um vácuo no coração do imperador. A pressão do Senado, combinada com os talentos políticos de Agripina, levou Cláudio a se casar com a sua sobrinha, mesmo que um casamento de um tio e a sobrinha fosse algo mal visto na sociedade romana da época. Como nova imperatriz, Agripina não apenas influenciou as políticas do império, mas também moldou o futuro do seu filho Nero, preparando-o para o trono que ele um dia ia ocupar. E claro, Agripina não poupou esforços para garantir o futuro do seu filho. Ela manipulou e influenciou Cláudio para adotar Nero como seu filho e sucessor, alterando seu nome para Nero Cláudio César Druso Germânico. Com Sêneca, o jovem, como tutor de Nero, Agripina garantiu que seu filho recebesse a melhor educação e preparação para o trono. Determinada a manter Nero como herdeiro, Agripina privou o filho de Cláudio com Messalina, chamado Britânico, de seus direitos hereditários e também o isolou do pai. As atitudes de Agripina fizeram com que Cláudio começasse a se arrepender das suas decisões. Ele, ciente das manobras da sua esposa, começou a se preparar para o futuro. Cláudio falava abertamente sobre o divórcio de Agripina e a dispensa de Nero, agora que não precisava mais dele. Suetônio relata que Cláudio desejava que Roma fosse governada por um líder digno, um verdadeiro César. Por isso, Britânico, que era o filho legítimo de Cláudio, era o herdeiro ideal. O imperador passou a favorecer Britânico, preparando ele para o trono e alimentando ressentimentos dentro do palácio. Disse que as ações de Cláudio ao favorecer Britânico sobre Nero deram a Agripina motivos para tramar sua morte. Em 13 de outubro de 54, durante um banquete, Cláudio teria sido servido com cogumelos venenosos. As fontes antigas relatam que Agripina foi a mente por trás do envenenamento, abrindo o caminho para que Nero rapidamente tomasse o trono como imperador. Após a morte de Cláudio, Agripina não hesitou em eliminar aqueles que ela considerava ameaças a seu filho e ao seu próprio poder. Nero, com apenas 16 anos, ascendeu ao trono de Roma, rodeado por influências que moldariam seu reinado, sendo a principal delas a sua mãe. Nos primeiros anos do seu reinado, Nero foi descrito por várias fontes antigas como sendo fortemente influenciado por sua mãe, por Sêneca e pelo prefeito da guarda pretoriana. Esse período inicial foi marcado pelo Senado desfrutando de muita influência e poder nas decisões de Estado. Quando Nero ascendeu ao trono, ele trouxe consigo uma onda de mudanças. Os decretos de Cláudio foram rapidamente revogados, e Nero se referiu ao seu antecessor como um velho tolo e trêmulo. Essa atitude, embora controversa, refletia a determinação de Nero em marcar o seu próprio reinado como uma era de renovação. Para o público romano, a ascensão de Nero foi acolhida com entusiasmo. Ele era visto como generoso, gentil e acessível, em contraste com os imperadores anteriores. Um dos primeiros movimentos de Nero foi restaurar parte do poder do Senado romano, que havia sido gradualmente erodido ao longo dos anos. No entanto, havia um motivo por trás dessa restauração. Nero não tinha interesse real na política e queria ter mais tempo para fazer o que quisesse em vez de ter que ficar governando o império. Em pouco tempo de governo, o círculo íntimo de Nero começou a alertá-lo sobre a conduta suspeita da sua mãe. Durante o seu consulado em 55, Nero começou a se distanciar da influência de Agripina. Quando Nero começou um romance com uma ex-escrava, Agripina não hesitou em confrontar seu filho, exigindo que Nero dispensasse a ex-escrava. Ela também declarou que Britânico, o filho legítimo de Cláudio, era o verdadeiro herdeiro do trono. Agripina não poupou palavras para denunciar os abusos da família imperial, incluindo o seu próprio casamento, que ela alegava ter sido marcado por envenenamentos e traições. No entanto, Nero resistiu aos ataques da sua mãe e foi apoiado pelo seu tutor Sêneca, que defendia a independência do imperador em questões privadas. Um dos momentos decisivos para o imperador ocorreu quando Britânico atingiu a idade de 14 anos. Nero percebeu que Britânico era uma ameaça potencial ao seu poder. De acordo com Tácito, Agripina esperava que com seu apoio, Britânico fosse proclamado herdeiro acima de Nero. No entanto, em uma reviravolta, Britânico morreu de forma repentina e suspeita em 12 de fevereiro de 55, um dia antes de ser declarado adulto.
Nero afirmou que Britânico faleceu de um ataque epiléptico, mas a maioria dos historiadores antigos o acusou de envenenamento. Após a morte de Britânico, Nero e sua esposa, Otávia, expulsaram Agripina da residência imperial, marcando o fim da influência materna direta sobre o jovem imperador. Embora ela ainda mantivesse algum grau de influência sobre seu filho durante os anos seguintes, esse período é frequentemente considerado como os melhores anos do reinado de Nero. Agripina continuava a ser aclamada como Augusta, mesmo enquanto vivia em Miseno, e ela e Nero ainda se encontravam de vez em quando. No entanto, a relação entre mãe e filho se deteriorava rapidamente. Nero estava cada vez mais independente e desejoso de consolidar o seu próprio poder, e começou a minar a autoridade de Agripina. No final de 58, o conflito atingiu um novo patamar. Agripina e um grupo de soldados e senadores foram acusados de conspirar para derrubar Nero. Além disso, Agripina descobriu um relacionamento secreto de Nero com Poppaea Sabina, esposa do seu amigo e futuro imperador Otão. Essa era uma informação que poderia minar ainda mais a reputação do jovem imperador. O divórcio de Otávia e seu casamento com Poppaea Sabina não seriam viáveis com Agripina ainda viva. Embora tenha decidido matá-la, Nero adiou o plano até 59, quando a situação atingiu um clímax. Os relatos históricos divergem sobre os detalhes exatos, mas Tácito descreve uma trama engenhosa concebida por Nero. O jovem imperador considerou várias formas de tirar a vida da sua mãe, mas ele optou por uma que seria menos suspeita: construir um barco que afundaria automaticamente enquanto Agripina estivesse a bordo. O plano era enganar Agripina para que ela acreditasse que era uma viagem tranquila. No entanto, ao embarcar no barco, Agripina percebeu que algo estava errado quando um teto de chumbo desabou sobre ela. Por sorte, ela conseguiu escapar do impacto. A tripulação, percebendo que o seu plano havia falhado, decidiu afundar o barco. Agripina, no entanto, conseguiu nadar até a costa, onde foi recebida por uma multidão de admiradores que não sabiam da tentativa de assassinato. A traição, no entanto, não havia acabado. Uma amiga de Agripina foi atacada pelos remadores ainda na água. Ela foi afogada enquanto clamava para ser salva, alegando ser a própria Agripina sem saber que era alvo da conspiração. Quando a notícia da sobrevivência de Agripina chegou a Nero, ele enviou 3 assassinos para garantir que sua mãe não escapasse viva. Nero carregava o peso da morte da sua mãe em sua consciência e, consumido pela culpa, ele era assombrado por pesadelos envolvendo ela. Após a morte de Agripina, tudo foi de mal a pior para Nero, e ele passou a adotar uma postura mais autocrática, removendo seus assessores mais influentes e acusando eles de conspiração. O seu tutor Sêneca também foi alvo de acusações que o forçaram a se retirar da vida pública. A sua relação com o Senado se deteriorou, marcada por julgamentos de traição e execuções de rivais, refletindo uma crescente paranoia e desconfiança em relação à aristocracia romana. O divórcio e a execução da sua primeira esposa Otávia, seguido pelo casamento polêmico com um ex-escravo chamado Pitágoras, fez com que Nero fosse cada vez mais criticado pelo povo romano. Na noite de 18 para 19 de julho do ano 64, houve um grande incêndio que consumiu a cidade de Roma. O fogo, iniciado provavelmente em lojas mercantis, avançou sem piedade, alimentado por ventos fortes e também pela construção predominantemente de madeira da cidade. Por mais de uma semana, o coração do Império Romano esteve sob a ameaça de chamas, resultando em um desastre de proporções inimagináveis. 3 dos 14 distritos de Roma foram completamente destruídos e outros 7 sofreram danos severos. Enquanto alguns viam o incêndio como um acidente trágico e inevitável dada a estrutura vulnerável da cidade, outros apontavam Nero como culpado de ter ordenado o incêndio. Por isso, numa tentativa de afastar suspeitas de si, Nero encontrou um bode expiatório nos cristãos e os acusou de serem os responsáveis pelo incêndio. Isso desencadeou uma série de prisões em massa, com cristãos e indivíduos suspeitos de serem cristãos sofrendo torturas, sendo executados em larga escala e alguns até queimados vivos como espetáculos públicos. Esse evento marcou o início de uma intensa perseguição por parte das autoridades políticas. Após o incêndio, o custo da reconstrução de Roma foi astronômico,
levando a um aumento nos impostos em todo o império e também a desvalorização da moeda romana, o que gerou a inflação. Essas medidas acabaram por aumentar as tensões entre o imperador e o povo. No ano 65, Nero causou a morte da sua esposa Popeia, supostamente ao chutá-la até a morte, mesmo ela estando grávida. 2 anos depois, em 67, Nero se casou com Esporo, que era um jovem que tinha uma aparência que lembrava a sua ex-esposa. Supostamente movido por remorso pela morte de Popeia, Nero realizou a cerimônia de casamento após castrar o rapaz. Em março de 68, o governador Caio Júlio Vindex iniciou uma rebelião contra as políticas fiscais de Nero, levando a batalhas entre forças de exércitos leais e rebeldes. Após a derrota de Vindex, o governador Lúcio Virgínio Rufo, da Germânia Superior, enfrentou a pressão crescente das legiões descontentes e de Sérvio Sulpício Galba, que se declarou imperador contra Nero. A situação se agravou com a deserção do prefeito da guarda pretoriana para o lado de Galba e contra Nero. Dessa forma, o imperador estava perdendo muito apoio e, diante da crescente hostilidade, Nero planejou fugir de Roma. Só que o seu plano foi frustrado quando oficiais do exército se recusaram a obedecer suas ordens. Em vez disso, ele considerou fugir para Pártia ou apelar ao povo por perdão. Ao retornar ao palácio, Nero se encontrou abandonado por seus amigos e guardas. Desesperado, ele procurou um lugar para se esconder e decidiu o que iria fazer. Sem opções e sem apoio, Nero acabou decidindo tirar sua própria vida em 9 de junho de 68, aniversário da morte da sua primeira esposa Cláudia Otávia. Quando um dos cavaleiros entrou e percebeu que Nero estava morrendo, ele tentou conter o sangramento, mas todos os esforços para salvar a vida de Nero foram em vão. As últimas palavras de Nero foram: "Tarde demais, isso é lealdade". Após a morte de Nero, as reações em Roma foram diversas. Segundo Suetônio e Cassiodil, o povo e a nobreza romana celebraram sua morte e seu nome passou a ser removido de monumentos na cidade. A partir daquele momento, o reinado da dinastia Júlio-Claudiana chegava ao fim, começando um período tenso e de instabilidade política em Roma que ficou conhecido como o Ano dos 4 Imperadores. E esse assunto vai ser um tema para um próximo vídeo. Então, se você gostou de conhecer mais sobre a história de Nero, não esqueça de deixar o like nesse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. E não esqueça também de baixar o jogo World of Tanks para poder jogar batalhas épicas com mais de 800 tanques de guerra à sua disposição para você escolher e personalizar. Clique no primeiro link na descrição para poder baixar o jogo agora mesmo no seu computador. Então não perca mais tempo.